O 1917 é um filme imersivo. Ele apresenta esses dois soldados britânicos que são incumbidos da tarefa de entregar uma mensagem. A falha nessa entrega resultaria que 1.600 homens do exército britânico cairiam numa armadilha alemã e seriam quase certamente todos mortos. O caminho até o destino é potencialmente muito perigoso e o filme trabalha muito para passar essa sensação de urgência. A câmera acompanha muito os movimentos dos dois, tipo quando eles se abaixam para diminuir o perfil na terra ou se escondem atrás de uma proteção. E o fato da gente andar o tempo todo com esses dois soldados, vendo de perto as sensações físicas e os perigos que eles estão passando, nos coloca um pouco na posição de estar ali junto, como um terceiro soldado. E esse papel intermediário entre espectador e a gente que está presente ali, que está lá vivendo as mesmas coisas, mas não fala nada, lembra muito o papel de jogador num jogo de guerra. Nesse sentido, da capacidade imersiva, do potencial de te colocar dentro de uma trincheira e de um campo de batalha, 1917 é incrível. Você se sente claustrofóbico quando aqueles personagens estão presos, se sente aflito quando eles podem estar sendo alvejados por um inimigo num campo de batalha, e sente o conforto e o alívio de quando esses personagens chegam nos meio que checkpoints do filme. A escolha do diretor de gravar tudo como se fossem dois grandes planos sequência, como se tudo tivesse sido gravado de uma vez só, junto com os cenários impressionantes de contexto urbano em destruição e ruínas iluminadas por sinalizador, contribuem para criar esse espetáculo visual e sonoro incrível. O ponto é, 1917 é realmente um filme muito bonito e que te coloca de forma tão imersiva ali que às vezes parece quase um jogo ou simulador de guerra. E de certa forma, essas características colocam ele num lugar meio estranho e questionável diante de o que ele acaba afirmando com aquilo. O que eu estou propondo pensar aqui é que propósito serve, por exemplo, a decisão técnica de gravar tudo e editar tudo como se fosse um plano só. Por um lado, esse virtuosismo técnico parece desnecessário ou sem uma função clara dentro daquela história. Como se a técnica fosse um fim nela mesma e em certo nível até ofuscasse o desenvolvimento de personagem e os conflitos e discussões que ele aparentemente aborda. E por outro lado, todo o caráter imersivo que acaba resultando do esforço técnico do filme deixa ele num lugar meio contraditório, como um filme que se vende como uma mensagem anti-guerra. Digo, não é por si só um problema criar um filme de guerra com o intuito de ser uma experiência imersiva, quase simuladora de guerra. O problema é o resultado dessa imersão ser um sentimento de heroísmo, de coragem ou de valores. 1917 foge ativamente de se deparar com as várias contradições que aquela percepção de guerra desenha. O filme não parece tão autocrítico quanto ao que está representando aqui, e muitos momentos parecem se apoiar numa ideia maniqueísta de heroísmo contra o mal. Por exemplo, logo no início, os dois protagonistas salvam um soldado alemão de morrer queimado e dão água para ele, e esse cara imediatamente dá uma facada num deles. E daí o filme acompanha uns bons minutos dele morrendo, acompanhado do amigo. Essa cena, inclusive, é bem forte e bem triste, e coloca um novo peso nas costas do protagonista. Ele tem que levar junto com ele a história e a memória do amigo para a família dele. Mais uma missão nobre e emocionalmente carregada para o personagem. Tudo de emocional que tem nessa cena inexiste em qualquer aparição ou menção aos alemães. O soldado alemão esfaqueia ele até quando é salvo, e quando o protagonista atira ou estrangula um inimigo, a câmera não se demora ali. Não existe luto ou contradição nessas representações. O filme não tem nuance nesse sentido, e a beleza estética impressionante de ruína e de destruição acaba parecendo vazia, isenta de consequência, como se fosse literalmente o cenário de um jogo e a jornada se reduzisse a uma simulação de heroísmo que não comenta realmente sobre guerra e não olha para as próprias contradições. Como se a profundidade fosse deixada de lado e o que toma lugar como centro do filme é a proeza técnica como fim nela mesma e não como um instrumento para chegar em algo. O Sniper Americano tem exemplos parecidos disso. O filme é baseado na autobiografia de um atirador americano que participou da Guerra do Iraque e ficou conhecido como uma lenda pela quantidade de mortes. O retrato aqui é de heroísmo e patriotismo e parece perigosamente menos autocrítico do que deveria ser. Isso reflete na forma com que os inimigos, nas cenas de ação, são representados como selvagens, sem história e sem contexto. E alguns abates até são representados com umas estilizações de ação e bala em câmera lenta, tipo Matrix, que soa no mínimo de mau gosto. O filme também foca bastante no estresse pós-traumático do personagem e a relação dele com a família. A personagem da mulher, inclusive, é praticamente nula, não desenvolvem ela pra nada, mas tem um ou outro momento legitimamente bom ali.
Por outro lado, o Glória Feita de Sangue, do Kubrick, já é um filme com uma visão muito mais desencantada diante da guerra. O foco sai do conflito em si para focar em como ele afeta os homens e como se dão as relações de poder dentro da estrutura militar. Existe um olhar muito atento na diferença de classe ali, várias vezes cortando dos medos e receios dos soldados para empolgação infantil e irracional por parte dos oficiais de patente alta, que claramente nunca olharam de perto o que é a guerra. O filme é muito atento em representar essas diferenças e a postura de desencantamento daqueles homens diante dos jogos de poder sob os quais eles estão submetidos. Inclusive, 1917 tem um plano muito parecido com um do Glória Feita de Sangue, dos personagens andando na trincheira, mas no filme do Kubrick, essa cena comunica uma diferença de poder. Os soldados estáticos e desanimados, enquanto os oficiais andam em frente e têm a sua história contada e seguida pelo olhar da câmera. Já em 1917, essa cena é de quando eles estão saindo para começar a missão, e parece que ela existe mais para ser uma tomada longa mesmo, e mostrar todo o empenho técnico de criação, de arquitetura, figurino e tal, do que para comunicar algo dentro do filme. Ela cumpre um papel mais plástico, de te colocar ali dentro, tipo uma cutscene de jogo mesmo. Um outro filme de guerra que parece levar o assunto mais a sério é o Além da Linha Vermelha, e esse é real um filme muito diferente. Ele tem uma visão muito cuidadosa e até contemplativa em volta do homem e da natureza dentro daquele contexto. O filme tem um ar poético muito forte. Ele transita entre o conflito, uma batalha da Segunda Guerra Mundial, e momentos de introspecção com um tom quase meditativo. Esse filme é de verdade muito sensível e um manifesto anti-guerra que soa lírico, e foca tanto no lado mais direto e mais humano da guerra, quanto numa visão mais existencial da guerra e do próprio mal como uma face da vida e do ser humano. A morte e a perda humana e natural é sempre algo sendo observado e questionado, e o filme inclusive te coloca às vezes na perspectiva de quem é parte daquele mal. As contradições humanas ali são expostas, e o filme nunca deixa de estar consciente do que está representando. Ele nunca soa raso ou desrespeitoso na abordagem. E é em contraste com essas representações, tipo o olhar poético do Terrence Malick no Além da Linha Vermelha, o olhar sarcástico e cruel do Kubrick no Nascido para Matar e nos outros filmes que nasceram do clima de desencantamento da Guerra do Vietnã, como Platoon e Apocalipse Now, que 1917 parece uma visão meio imatura do assunto. Talvez, se o distanciamento histórico do evento fosse um pouco menor e ele fosse algo dessa geração, a abordagem do filme estaria sendo mais questionada e a gente estaria menos tentado a aceitar o filme, mesmo nos momentos que ele lembra uma missão do Call of Duty ou algum tipo de propaganda militar. Meu nome é Otávio, o vídeo de hoje fica por aqui, e dá uma olhada na descrição, eu vou deixar alguns links importantes lá. E inclusive alguns filmes de guerra que eu gosto, tipo O Resgate do Soldado Ryan, estão disponíveis na Amazon Prime, que é um serviço de streaming da Amazon, e assinando pelo nosso link, dá para fazer um teste grátis de 1 mês e ainda por cima nos ajudar, porque a gente ganha uma pequena comissão enquanto vocês não pagam nada, então vale bastante a pena. E dá uma olhada também na nossa campanha de apoio. Muito obrigado pela atenção e até mais.